eu sou a professora Amanda. E eu, professora Grazi. E hoje nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre a Primeira República. Lembram disso, que nós começamos já tem alguns encontros? Vem com a gente! Hoje nós vamos focar um pouquinho nas mãos de obras que compunham a Primeira República. Como isso foi desenvolvido, a participação e como que a gente vai chegar no que nós chamamos de CLT, né? A Consolidação das Leis Trabalhistas. Na última aula, nós falávamos um pouquinho sobre a vinda dos imigrantes. Nós comentamos que mesmo antes do processo abolicionista, imigrantes começaram a entrar, no Brasil, principalmente italianos, portugueses, para vir trabalhar aí nas lavouras de café. Vamos pensar um pouquinho? Passa 1888. Acaba a mão de obra escrava. Eu vou ter uma quantidade de negros que se tornam mão de obras livres, que poderiam ser mão de obras baratas. Será que os grandes fazendeiros, ou até mesmo lá na cidade, as indústrias, iam ter interesse de dar boas condições de trabalho para esses imigrantes? Já que eu tinha tanta mão de obra ali disponível? Não, né? E é nisso que nós vamos pensar. Nós falamos um pouquinho nas últimas aulas sobre o processo de urbanização, de modernização que ocorreu no Rio de Janeiro, mas não só no Rio, como em São Paulo e algumas outras capitais, acontecia um processo de industrialização brasileira, principalmente aí da indústria de bens não duráveis, a produção têxtil. E quem que trabalhava nessas indústrias? Trabalhavam homens, mulheres, crianças e grande parte dessa mão de obra eram de imigrantes que tinham vindo da Europa. Estamos falando aí do começo da industrialização do Brasil, antes da gente começar a mexer com uma indústria com recursos minerais e uma indústria mais voltada para a exportação. O que é interessante a gente pensar nesse momento? Junto com esses imigrantes, vieram ideias que surgiram na Europa. Nós vimos que a Europa passou por um processo de revolução industrial e que lá eles começaram a reivindicar melhores condições, formaram seus sindicatos, fizeram seus protestos. E essas ideias sindicais, assim como o anarquismo, vão vir com os imigrantes para o Brasil. Como será que era a condição do brasileiro na indústria no começo do século XX? Não era muito diferente daquilo que aconteceu no século XVIII lá na Europa, lá na Inglaterra. Nós vamos ter cargas horárias extensas, com mais de 14 horas por dia, crianças trabalhando, mulheres trabalhando com longas jornadas, sem licença maternidade, trabalhando em horários noturnos, apresentando vários riscos para a mulher, entre outras condições. Mas, professora, por que falar disso tudo? Porque desde o momento em que eles se inserem enquanto mão de obra, eles não aceitam essas condições dadas e acabadas. E se eu não tenho uma lei onde vai reger essa mão de obra, uma lei trabalhista, cada indústria cria a sua regra. E não era muito diferente de uma servidão. Algumas indústrias faziam até castigos físicos com seus funcionários. E cada indústria elaborava a sua própria regra e norma para funcionamento dessa mão de obra. Diante disso, vários movimentos vão acontecer. Greves, comícios, folhetos, entre várias outras situações em que os trabalhadores vão se organizar e se movimentar em busca de novas formas de trabalho, de novas regras trabalhistas e de uma melhoria de condição de trabalho. Algo que marca muito é a greve geral que aconteceu no ano de 1917, ainda bem no começo do século XX. Essa greve geral, ela parou mais de 70 mil trabalhadores nos estados de São Paulo, Paraíba, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, ou seja, ela conseguiu afetar o Brasil todo. E foi uma primeira tentativa de conseguir, de fato, uma lei trabalhista. Nesse processo, vários movimentos vão acontecendo, mas não se consolida uma lei que, de fato, organizasse e regesse esses trabalhadores. Pessoal, vocês viram que a professora Amanda, então, falou um pouquinho dos imigrantes, da vinda dele. E se a gente pensar nos imigrantes não só a nível nacional, mas também estadual e local, nós vamos ver a importância que eles vão ter na questão do comércio, do crescimento da economia, na questão cultural também. Aqui em Uberaba, por exemplo, a gente teve vários grupos que vieram de fora
E eles contribuíram para, de certa forma, esse desenvolvimento comercial aqui na região. E a professora Amanda estava falando então da greve de 1917. Essa greve aqui, igual ela falou, muitos desses imigrantes eles já veio de um contexto diferente, de um contexto onde que a industrialização já tinha desenvolvido, em que os operários lutavam pelos seus direitos. E então eles vão trazer algumas ideias socialistas. E dentro dessas ideias nós vamos ter o anarquismo. O anarquismo ele pregava o quê? O boicote, a greve, igual a professora Amanda falou, a sindicalização desses operários, desses trabalhadores. E então em São Paulo, igual ela falou, em outras regiões, mas a gente vai citar a região de São Paulo, esses manifestantes vão começar o quê? A fazer greve, a ir para as ruas, a convocar seus direitos. E eles pediam pelo menos só uma coisa mínima, pessoal. Eles queriam seus direitos enquanto trabalhadores. E eles queriam que pelo menos 20% da quantia que eles recebessem aumentasse. Lembrando que não existia salário, hein? Era soldo. A gente já falou sobre isso em outras aulas. O soldo era uma quantia que eles recebiam. Ou seja, eles não tinham direito nenhum, eles não tinham garantia nenhuma. Se eles, por exemplo, estivessem lá e estragassem uma máquina, eles iam ser punidos, igual a professora falou. Se uma criança fosse mexer lá, porque criança, mulheres também trabalhavam nas fábricas aqui no Brasil, elas iam ser também punidas por conta dessas questões. Então, essa situação aqui, de certa forma, vai motivar lá na frente aquela criação das leis trabalhistas. O que eu quero que vocês pensem aí? A carteira de trabalho, os direitos trabalhistas que foram surgindo, não foi do nada, pessoal. Olha para vocês verem, é uma luta que vem vindo e vai se arrastando até chegar ali quando Vargas assume o poder. Então isso é bom vocês pensarem, né? Para a gente perceber que o trabalhador ele lutou e reivindicou pelos seus direitos. Voltando aqui, então, no movimento operário, muitos desses industriais ou empresários, eles não cumpriram aquilo que eles tinham decidido ali, que era aumentar um pouquinho da quantia e não punir os grevistas. Então, essa situação vai gerar o quê? Mais descontentamento ainda. E aí, vamos falar de outro grupo também? Olha aqui, os índios. Lembrando que os índios foi a nossa primeira mão de obra escrava. Então, os índios trabalharam, foram explorados, depois foram substituídos para o negro. E quando a gente pensa em república, e cadê os índios? O que aconteceu com eles? Porque pouco se fala, principalmente até mesmo nos livros, muita pouca coisa se fala sobre essa inserção e exclusão do índio durante a república. O que a gente tem de conteúdo sobre esse período? Em 1910 foi criado então um serviço de proteção ao índio. Aí vocês devem estar pensando, nossa professora, foi legal? Então, bacana, os índios agora vão ficar felizes da vida. Não era bem assim. Por quê? Porque dentro dos artigos lá, das leis desse serviço de proteção, vou só falar um para vocês verem. Eles falavam o seguinte, que deviam se criar estratégias para impedir os civilizados de invadir ou de atentar a esses grupos indígenas. Vocês prestaram atenção nessa palavra que eu falei? Impedir os civilizados. O que seria isso? Eles já estão colocando o índio em outro patamar, eles já estão excluindo o índio ali da sociedade, como se eles não fossem civilizados, como se eles não tivessem uma cultura, como se eles não tivessem conhecimento. E outras ideias que traz também, esses artigos aqui, vão falar sobre o quê? Como ensinar o índio a criar habitações melhores, a seguir determinadas culturas, a tocar determinados instrumentos musicais. Então, nesse primeiro momento aqui, apesar de estar incluindo o índio, há ainda exclusão. Algum tempo depois, aqui a gente está falando dos anos 60,
esse serviço deixa de existir e vai surgir então essa FUNAI, né? E a FUNAI, que tem a função, né, nacional de cuidar dos índios, vai criar algumas regrinhas ali que já vai melhorar um pouquinho. Mas o que é bom a gente pensar? É um processo também. Assim como as leis vai sendo um processo que vai desenvolvendo ao longo do tempo, as leis que envolvem esse grupo indígena também vai ser o quê? Vai ser lento e gradual. Uma coisa bacana na FUNAI desse período é que eles começam a demarcar as terras indígenas, coisa que até então não existia. Então esse é um ponto positivo. E a situação do índio vai melhorar em relação à lei, pessoal, com a criação do Estatuto do Índio na década de 70. Porque aí eles vão, de certa forma, valorizar quem é esse índio de verdade. Vai valorizar os seus direitos e a sua liberdade, principalmente liberdade cultural. Ou seja, estamos falando aqui de vários grupos que, apesar de uma mudança de forma de governo, apesar de uma constituição que visava outras formas de governar e inserir, excluíram várias pessoas. Excluíram os indígenas. Nós já discutimos muito sobre a exclusão do negro e todo o processo e consequência, né, dessa exclusão. Excluiu os próprios imigrantes, né, dentro aí da forma como a mão de obra foi explorada. Nós vimos que foi um processo de mais de 40 anos, desde dos primeiros imigrantes que vieram até a CLT em 1943. Mas, professora, a CLT é só para imigrantes? Não. Ela vai se tornar, né, a nossa cartilha para o trabalhador. Ela é a consolidação das leis que vai instituir um horário de 8 horas de jornada, uma renda mínima, direitos, né, trabalhistas, ou seja, assegurar o trabalhador com direitos e não mais deixar a mercê da vontade do seu patrão. Mas e onde ficam as mulheres? Nós sempre pensamos na questão da mulher que não podia, que não fazia, só que a professora Grazi disse, as mulheres trabalhavam. Onde estavam as mulheres nesse contexto? É importante pensar que sim, mulheres eram mão de obra nas indústrias, ou seja, eram mulheres pobres que trabalhavam. Nos outros quesitos, nós vamos ter mulheres que vão ter representatividade em busca de um lugar para a mulher, ou seja, de dar voz para a mulher. Porque nos primeiros anos do Brasil República, a mulher não votava, a mulher não dirigia, a mulher não trabalhava, a não ser no caso da pobre operária, a mulher não tinha acesso nem a estudos de forma igualitária aos homens. Então nós temos aí alguns destaques femininos, como a Anísia Floresta, que ainda lá no final do século XIX vai montar a escola para meninas e mulheres, tentando levar, né, a educação e o estudo para as mulheres. E um dos movimentos mais marcantes aí da Primeira República, que é o modernismo, né, a escola de arte moderna, que vai culminar na apresentação da Semana de Arte Moderna em 1922, que vai trazer nas suas exposições mulheres pintoras. Professora, e daí? Não era comum que mulheres ocupassem esse espaço e principalmente levando o tipo de arte que aquelas mulheres levavam. O modernismo ele foi influenciado pela arte de vanguarda que ocorria lá na Europa, onde eles buscavam desconstruir aquela arte bela, perfeita, que só apresentava o bonito que se espera da arte. Então nós vamos ver artistas como a Anita Malfatti, que vai pintar de forma expressionista, ou seja, tirando aquela perfeição do traço e que chocou muito na época, por ser uma mulher que vinha de uma classe baixa da sociedade, que nunca dependeu de um homem para sustentá-la, que vai expor numa semana de arte moderna e que vai levar uma arte ousada. Monteiro Lobato disse que ela não deveria ter feito aquilo na época, pois ela pintou até mesmo o nu, que para a época era algo muito ousado. Outro grande nome dentro do movimento modernista é a Tarsila do Amaral, que é um dos quadros mais famosos dela é o Abapuru. E por que Tarsila é tão marcante? Porque Tarsila vai olhar para o operário,
Tarsila vai pintar aquilo que não era tão belo na sociedade, ou seja, a nossa diversidade que tentaram esconder no processo de modernização, a mão de obra operária explorada e não romantizada como alguns pintores faziam, tentando dar voz à mulher e aquelas pessoas que haviam sido excluídas. Tanto que até mesmo a questão dos indígenas e dos negros vão aparecer nas obras de Tarsila. Nessa mesma década, no mesmo ano de 1922, a gente tem a criação da Federação Brasileira do Progresso Feminino pela Bete Luz. E o que ela buscava? A ideia da igualdade de direito feminino. O direito ao voto, porque as mulheres só vão poder votar 10 anos depois, na década de 30, de 1930. O direito à mulher ocupar lugares na política e na sociedade que até então eram restritos. Pessoal, percebe? A gente já está repetindo isso há algumas aulas. Então, nós temos alguns grupos excluídos que lutam, então, pela sua inclusão no período agora que era a República. Espero que vocês continuem seguindo a gente, seguindo as nossas aulas. Nos vemos no nosso próximo encontro e fica aí a reflexão, né? Que nenhum direito é adquirido e nenhum lugar é adquirido se não houver movimento, se não houver luta e se não houver uma ressignificação desses lugares ocupados.